Sabe aquele problema que parece um beco sem saída? Que a gente olha e pensa, isso aqui não tem solução? Pois é, hoje a gente vai falar de uma ferramenta que muda totalmente esse jogo. É o Design Thinking. A gente vai passar por cada uma das 5 fases para entender como essa abordagem transforma desafios gigantes em soluções inovadoras e que realmente funcionam para as pessoas. Então, o nosso caminho hoje vai ser bem direto. Primeiro a gente alinha o que é exatamente o Design Thinking. Depois, a gente mergulha de cabeça em cada uma das 5 fases, da empatia até chegar no teste. Bora lá? Beleza, então antes de entrar nas fases, vamos dar um passo atrás. Afinal, o que é esse tal de Design Thinking? Qual é a filosofia por trás dele? Olha, essa frase do Tim Brown, o cara da IDEO, é perfeita. Ela resume tudo. Pensa assim, o jeito tradicional de resolver um problema geralmente começa com a tecnologia ou com o dinheiro. O Design Thinking não. Ele vira essa lógica de cabeça para baixo. A primeira pergunta, a mais importante de todas, é sempre o que as pessoas precisam de verdade. O sucesso, então, é encontrar aquele ponto mágico que equilibra essa necessidade humana com o que a tecnologia pode fazer e, claro, com o que faz sentido para o negócio. E para essa abordagem funcionar, ela se apoia em três mentalidades-chave. A primeira, tudo gira em torno do ser humano. Sem empatia, sem entender o outro, a gente não chega a lugar nenhum. A segunda é que o trabalho tem que ser colaborativo. Ninguém tem as melhores ideias sozinho, né? A mágica acontece quando a gente junta gente diferente pensando junto. E por último, otimismo. É acreditar de verdade que não importa o tamanho do problema, sempre dá para chamar a solução melhor. Agora sim, a gente entra na primeira fase. E essa é o coração de tudo, a empatia. É aquele momento de calçar os sapatos do outro, sabe? Deixar de lado o eu acho que e ir de verdade entender as pessoas para quem a gente está tentando criar algo. Mas um ponto importante, empatia aqui não tem nada a ver com sentir pena. É muito mais profundo, é se colocar no lugar da pessoa de verdade, é observar o mundo pelos olhos dela, ouvir as histórias, mergulhar na rotina dela. O objetivo é entender não só o que as pessoas fazem, mas por que elas fazem. A gente está caçando aquelas motivações que nem elas mesmas sabem explicar direito. E como a gente faz isso na prática? Bom, é uma jornada de descoberta. Primeiro, a gente vai entender o desafio, conversando, ouvindo de verdade e, claro, observando. Depois, a gente aprofunda com pesquisa, para dar um contexto para tudo aquilo que a gente viu. E por fim, a gente se mantém de cabeça aberta, se inspira, porque as sacadas mais geniais às vezes vêm de onde a gente menos espera. Ok, passamos pela fase de empatia e agora temos um oceano de informações, de histórias, de anotações. E aí vem a pergunta, e agora? O que a gente faz com tudo isso? É aí que entra a segunda fase, a da definição. É a hora de transformar esse caos de dados em clareza. Olha, essa fase de definição talvez seja a mais importante de todas. É aqui que a gente vai separar o joio do trigo, sabe? Filtrar todo o barulho e achar o que realmente importa. A gente pega tudo o que aprendeu e transforma numa frase, numa declaração de problema que seja poderosa. Porque, um problema bem definido já é metade da solução. Para fazer isso, a gente meio que age como um escultor. Primeiro, a gente delimita o desafio, foca no que dá para resolver de verdade. Depois, a gente compartilha as histórias, o que a gente descobriu, para todo mundo estar na mesma página. Aí sim, a gente define objetivos claros para saber para onde estamos indo. E, fundamental, define quem é o público-alvo, para nossa solução não atirar para todo lado. Pronto. Agora a gente tem um problema claro, bem definido. É a base perfeita para deixar a criatividade rolar solta. Chegamos na fase de ideação. É aqui que a gente para de perguntar qual é o problema e começa a perguntar, e se a gente fizesse? A regra número 1 aqui, pelo menos no começo, é quantidade é melhor que qualidade. É gerar o máximo de ideias possível sem nenhum tipo de filtro ou julgamento. Pode ser a ideia mais maluca do mundo, não importa. A hora não é de se preocupar se é viável ou não. Pensa que até das ideias mais doidas pode sair algo genial. A ideação funciona em 2 momentos. Primeiro, a gente abre e expande. Usa técnicas como brainstorming para gerar um caminhão de ideias. Depois, a gente fecha, converge. Começa a agrupar, a refinar e a escolher aquelas ideias que parecem mais promissoras. É uma preparação para o que vem a seguir. Essa imagem é a cara de uma sessão de ideação, né? Aquele caos criativo de post-its para todo lado. Mas o legal é que existe um método nessa loucura toda. Com algumas regrinhas básicas, tipo não julgue e construa em cima da ideia do colega, essa explosão de papel colorido se transforma em possibilidades reais. Tá, mas como a gente sai daquelas ideias que todo mundo já pensou?
Existem uns exercícios que meio que forçam o cérebro a fazer umas conexões diferentes. Vamos ver um exemplo bem prático de uma técnica chamada mashup. Olha só como é simples, mas é poderoso. Primeiro, você isola uma qualidade que quer, por exemplo, saudável. Ok. Depois, pense em algo do mundo real que é a cara disso. Sei lá, uma feira de orgânicos. E agora vem o pulo do gato. Você junta os dois numa pergunta. Como seria uma cantina de escola inspirada numa feira de orgânicos? Pá! De repente a conversa muda. Em vez de pensar em comida sem graça de bandeja, a gente está pensando em frescor, em comunidade, em variedade. A pergunta certa muda o jogo completamente. Ideias no papel são ótimas, mas elas não resolvem nada sozinhas. Chegou a hora de tirar do papel e trazer para o mundo real. Hora de botar a mão na massa. Bem-vindos à fase de prototipagem. Prototipar é basicamente pensar com as mãos. O objetivo aqui não é de jeito nenhum fazer o produto final todo bonitinho. É o contrário, é criar uma versão super rápida e barata da ideia. Por quê? Simples, porque um protótipo, mesmo que seja só um desenho, permite que a gente erre rápido e, o mais importante, aprenda mais rápido ainda. Tudo isso antes de gastar um dinheirão. O ritmo aqui é frenético. Primeiro, a gente constrói alguma coisa, qualquer coisa que dê para testar a ideia, pode ser um desenho, uma tela de aplicativo, um modelo de papelão, e logo em seguida a gente mostra isso para as pessoas. O objetivo é um só: conseguir feedback sincero, entender o que funciona, o que está confuso e o que precisa melhorar. E só para provar que um protótipo não precisa ser super tecnológico para funcionar, fica aqui uma pergunta. Como é que uma quadra de tênis conseguiu revolucionar a indústria de fast food? Pois é, a resposta é um dos casos mais clássicos de prototipagem. Antes de construir qualquer cozinha, os irmãos McDonald's foram para uma quadra de tênis e desenharam todo o layout da cozinha no chão, com giz. Eles colocaram a equipe lá para simular os movimentos, os pedidos e foram ajustando o fluxo de trabalho até ficar perfeito. Pensa só, sem gastar um centavo em obra, eles validaram a ideia central do negócio deles. Isso é o poder de um protótipo simples e barato. Bom, a gente já teve ideias, já construiu um protótipo, agora chegou a hora da verdade. É o momento de colocar a nossa solução para jogo, no mundo real. Chegamos na fase de teste. E testar não é uma prova de certo ou errado, é sobre aprender. A gente observa como as pessoas usam o protótipo, não para provar que a nossa ideia é genial, mas sim para descobrir onde ela pode ser melhor. Cada feedback, seja bom ou ruim, é um presente. Ajuda a gente a ajustar a rota e planejar os próximos passos com muito mais segurança. E aqui chegamos no ponto talvez mais importante de todos. O Design Thinking não é uma linha reta, não é uma receita de bolo que você segue do passo 1 ao 5 e pronto. É um ciclo. É muito mais parecido com uma dança. O que a gente aprende no teste pode fazer a gente voltar para a prancheta e redesenhar o protótipo. Ou, quem sabe, a gente descobre algo tão novo que precisa voltar lá na fase de empatia para entender melhor. É um ciclo que não para. Aprender, refinar, evoluir, sempre. Para a gente fechar, fica um convite. Pensa aí, no seu dia a dia. Desde aquela coisinha boba que te irrita em casa até um problemão no trabalho. Que desafio desses poderia ser visto de um jeito totalmente novo se, em vez de buscar uma resposta pronta, a gente começasse com empatia, criatividade e um pouco de experimentação? O Design Thinking dá as ferramentas. A próxima grande solução pode estar só esperando a gente fazer a primeira pergunta.